E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Guf de inglês aqui, trabalhando com vocês mais uma provinha da UNB, né? Lembrando que a gente está trabalhando com aquelas apostilas, né, com a apostila de textos recomendados. E hoje o texto que eu vou trabalhar é o texto do primeiro vestibular de 2011. Lembrando, hein, galera, não esquece de anotar as palavrinhas e jogar os termos relevantes para sua lista do Quizlet, beleza? Vamos lá, galera. Esse é o primeiro vestibular de 2011, texto 1, tá? Que está lá na apostila, o terceiro texto. E ele traz uma temática muito interessante, contra a pena de morte. Vamos lá. Comigo. Acompanhe aqui a leitura do texto, beleza? Deixa eu pegar aqui, pá, ótimo. Vamos lá. Contra a pena de morte. Aqueles que julgam, dia a dia o verbo julgar, palavra importante para você anotar aí, e condenam, dizem que a punição, capital, punição, né? Punish é punir, então anota aí quem não sabe. Punição capital é necessária. Primeiramente, porque é necessário remover da comunidade social um membro que já a feriu e pode feri-la, para quem não sabe, anota aí, feri-la, o que já a feriu e pode feri-la ainda mais. Se isso é tudo, uma sentença de vida seria o suficiente. Você faz, dá para associar com o suficiente, vira o verbo aí. Galera, o que seria uma life sentence? Né? Uma sentença de vida, uma alternativa à pena de morte. Dá para associar dentro do contexto, que é o quê? Prisão perpétua. Qual é o uso de trazer, de causar a morte? Você pode argue quer dizer argumentar, discutir, que, lembrando que esse one, ele é um sujeito indeterminado que pode-se escapar da prisão, tá? Esse one não tem uma tradução direta, pode escapar, não. Que pode se escapar da prisão. Que, para quem não sabe, importante saber, mantenha uma melhor vigília, então. Que não haja um executor aonde o carcereiro, jailer e carcereiro, seria o suficiente. Pode-se também dizer que a sociedade deve avenge. Galera, isso aqui fica fácil saber, né? Graças a Avengers, né? O que é o verbo avenge? Se vingar. Ela deve se vingar, que a sociedade deve punir. Nenhum, presta atenção nisso aqui, ó. Nenhum, nem o outro. Neither nor, quer dizer, nenhum nem outro. Neither the other. A vingança é um ato individual e a punição, o indivíduo vai punir, né? Belongs, pertence a Deus. A sociedade está entre os dois. A punição está acima e a vingança está, para quem não pode, pela lógica, né, está entre os dois. A punição está acima, então a vingança está abaixo. Nada tão grandioso ou tão pequeno deveria estar na sua esfera. A sociedade não deveria punir para, gente, para quem não sabe que isso aqui é importante, in order to é a fim de, para, com a finalidade de se vingar. Ela deveria corrigir para, com a finalidade de melhorar. Beleza? Terceiro parágrafo. A terceira e última razão que permanece, que resta, que sobra, é a teoria dos exemplos. É imperativo estabelecer exemplos. Pela visão do destino infligido em criminosos, nós devemos chocar aqueles que podem, caso contrário, ou de outra forma, otherwise, anota aí, caso contrário, estarem tentados a imitá-los. Bem, acima de tudo, nós negamos o poder do exemplo. Nós negamos que o espetáculo de tormentas produza o efeito desejado. Efeito desejado. Rather than, uma coisinha boa, hein, para quem viu advérbios aí, em vez de edificar as pessoas comuns, isto as desmoraliza. E um termo não relevante, só para vocês saberem, lima. Blunt é uma coisa que não tem fio, que não tem corte, uma blunt knife, é uma faca sem corte, uma faca cega. E lima nelas, tira delas toda a sensibilidade. Tá aí o texto, né? Vamos lá partir para os itens, então. Textinho bem tranquilo, não é muito grande, um vocabuláriozinho de boa, né? Dá para trabalhar e a ideia bem organizada, cada parágrafo falando sobre um ponto específico. Vamos lá. De acordo com o texto, julgue os itens seguintes. Vamos lá.
Número 1. O autor argumenta contra as 3 principais razões dadas pelos apoiadores da pena de morte. Galera, fica forte quando você fala 3 principais, mas fica claro quando ele fala justamente aqui. A terceira e última razão que permanece. Beleza, são 3. É porque a gente fica confuso na hora de ler o texto. Mas tá certo esse item, tá? O texto ele fala de várias coisas, só que ele fala do argumento, contra-argumento e ele faz a tréplica, beleza? Mas são 3 porque ele termina com a terceira e última razão que permanece. 2. De acordo com o autor, a sociedade não tem nenhum. Galera, no right quer dizer nenhum. Eu acharia isso muito forte, mas vamos dar uma olhada. De acordo com o autor, a sociedade não tem nenhum direito de condenar o criminoso à morte porque a punição está dentro da esfera de Deus. Forte isso aqui, né, galera? Mas ele fala justamente isso. A sociedade, ele fala assim, ó, nenhum nem outro. A sociedade vamos lá, ela fala aqui, ó, a punição pertence a Deus. Ela fala que ela não deveria nem punir e nem se vingar, que a vingança é um ato individual e a punição pertence a Deus. Se a punição pertence a Deus, de acordo com o autor, sim, tá certo esse item aqui. O autor, de acordo com o autor, certo. 3. A fórmula que melhor expressa a posição do autor em relação à função da justiça humana é corrigir in order to, para a fim de melhorar. Certo. O número 3 está certo. Porque o autor fala que a sociedade não deveria nem punir nem se vingar, que ela deveria corrigir para melhorar. Falou justamente aqui, ó, no finalzinho. Então, a sociedade não deveria punir para se vingar. Ela deveria corrigir para melhorar. Beleza? 4. Olha um termo uma questão um pouco mais específica. Em executioner e jailer, ambas as palavras apresentam o sufixo "er", o qual aparecem também em teacher. Que lembra que é um teacher? É aquele que ensina. Teach é ensinar. Teacher é aquele que ensina. E o qual transmite, uma coisa muito importante, precisa aprender, quem não sabe anota, transmite a ideia de alguém que realiza tal atividade ou tem tal ocupação. Certo, galera? Esse aqui é um item um pouco mais específico, entra um pouquinho nesse contexto gramatical, mas vê que é superficial porque é um sufixo bem comum que dá para associar. Agora vamos lá. Essa número 5, ele é atípico. Entrar nesse detalhe não é típico do CESP. A palavra those, né, na primeira linha do primeiro parágrafo, é usado como elemento de estilo. Se fosse deletada, a gramática precisa, correta, ainda seria preservada? Gente, muito cuidado. Vamos voltar lá no texto. Quando ele fala, aqueles que julgam e condenam. Numa leitura rápida, você pensa assim, ó, quem julga e condena. A tradução de quem julga e condena faz sentido em português. Mas o who, ele é um pronome relativo aqui, que está referindo-se a those, beleza? Ele é um pronome relativo. Então, ele está sendo usado aqui apenas para usar a função de pronome relativo. Se eu tirar esse those daqui, ele ficaria parecendo uma pergunta. Quem julga e condena? Que aí teria que ter um ponto de interrogação. Então, em inglês não pode. Guf, eu tenho que me preocupar com isso? Não. Galera, esse é o tipo de questão extremamente atípica e é assim, não lembro de uma questão tão específica quanto essa em questão do CESP. Mas lembra que o CESP dá umas palas e cobra uma questão assim. Mas vamos ignorar isso, que não vale a pena a gente estressar com o que eu posso omitir, o que não posso omitir, que isso não é típico do CESP. 6. De acordo com o autor, o espetáculo da execução pública é o método mais eficiente. Quando fala mais eficiente, já desconfia. Esse most aqui, ó, já desconfia. Mais eficiente para potenciais criminosos de cometerem crimes. Galera, isso aqui está totalmente errado por um detalhe. De acordo com o autor, nenhum tipo de execução, nem a pena de morte, ele é contra a pena de morte. Então, para ele é o menos eficaz, tá? Não é o mais eficiente. Se ele falasse, de acordo com os apoiadores da pena de morte, beleza, mas aqui, não, vai totalmente oposto ao texto. Não precisava nem ser. Se ele falar assim, espetáculo de execução pública é um método eficiente, continuaria errado, porque de acordo com o autor não é eficiente. 7. O pronome it, em its imperative set examples, refere-se à frase
theory of examples. Galera, muito cuidado com isso aqui. Vamos voltar lá no texto para ficar fácil. Quando ele fala assim, a terceira e última razão que permanece, a teoria dos exemplos. É imperativo estabelecer exemplos. Se ele está dizendo que esse it refere-se a esse theory of examples, significa, nesse contexto, assim, se você for analisar, significa que ele está substituindo, certo? O que você faz? Joga lá na frase. A teoria dos exemplos é imperativo estabelecer exemplos. Não, não faz sentido. Então esse item aqui, 7, está errado. Beleza? Número 8. Gente, esse é um item que eu não precisava nem ler o texto, né? Historicamente, a punição capital, a pena de morte, tem sido unanimemente... Galera, é fácil que isso é um cognato, né? Unanimemente considerada legítima e eficaz. Galera, unânime, qualquer coisa que você vê muito extrema, desconfia. Unânime quer dizer todas as pessoas do mundo inteiro e da história inteira. Foi um extremismo tão exagerado que esse item ficou errado. Tome cuidado com isso aí, que esse aí... Que toma cuidado não, só fique atento que é um item que você nem precisa... Ah, eu não entendi muito bem o texto. Esse item está de graça para você. E número 9, o texto apresenta o risco de inmates internos, prisioneiros, escaparem da prisão como um forte argumento contra, quem não sabe o que é against, é importante, a pena de morte. Goofy, ele apresentou um dos 3 principais argumentos, então vai escapar da prisão é um problema. Não é contra a pena de morte, e sim a favor. Quem é a favor da pena de morte fala, mas vai que eles escapam. Aí o autor que é contra, ele diz o quê? Melhora o sistema carcerário, que não haja executor onde um carcereiro é o suficiente. Então esse está errado só por causa disso aqui. Por causa desse contra, beleza? Tomem cuidado com isso aí, só para vocês ficarem atentos. E tá aí, galera, vocabuláriozinho para vocês que eu trouxe aí pro Quizlet. Não esquece de anotar as palavras relevantes. Quem não souber já pode dar um pause aí e anote as palavras que você não sabe e já jogue diretamente para o Quizlet, beleza? Isso aí, galera, chegamos ao final do nosso encontro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar uma mensagem para mim lá no direct, que eu estou aí respondendo aí, acompanhando a galera na medida do possível, beleza? Abração, galera, até o próximo encontro.